As cobras venenosas fazem suas presas sofrerem de duas maneiras. As toxinas podem atingir o sangue ou o sistema nervoso e eles formam coágulos. Podem afinar o sangue e destruir os músculos e paralisar gradualmente o corpo inteiro. Algumas toxinas podem chegar a matar um elefante em questão de horas. Então, por que as pessoas, mesmo sabendo de tudo isso, dão cobras vivas para seus camelos comerem? E eu não estou brincando. O costume de dar cobras vivas para camelos comerem existe em alguns países árabes, e isso não é exatamente uma prática comum. Por isso, há poucas informações sobre isso. Parece que as cobras são necessárias para tratar doenças hemorrágicas em camelos. Mas o que isso significa e o quão eficaz é este tratamento? Em geral, para entendermos melhor, precisamos procurar a resposta no século 7 d.C. Felizmente, não é preciso de uma máquina do tempo, graças a Isidoro de Sevilha, conhecido pelas suas enciclopédias clericais. Ele era um autor muito produtivo e, na sua principal obra, apresenta 20 livros nas quais tentou descrever todas as coisas e fenômenos que existem no mundo. Claro, muito do que é mencionado nas etimologias é desatualizado para aplicar após o século VII, mas encontramos um fato interessante que Isidoro descreveu. Quando veados estão doentes ou fracos, eles tiram as cobras de seus buracos com o sopro de suas narinas e as comem. E essa é a sua maneira de ficar saudável. Isso pode soar como um absurdo. É muito difícil imaginar um cervo soprando uma cobra para fora do chão ou, pelo contrário, a sugando como um espaguete. Mas o método de usar veneno de cobra em si, como fim de ser tratamento, é muito estranho. Geralmente, um veneno faz o oposto. A medicina popular costuma usar métodos muito improváveis. Mas quem já pensou que veneno de cobra funcionaria? Quero deixar claro que para ter o efeito desejado, você precisa ser um profissional, um cientista ou um cervo. Então você não deve de forma alguma pegar uma cobra embaixo de uma pedra para tratar de um resfriado, por exemplo. Sabe-se que o veneno de cobra contém mais de 20 compostos diferentes, e a maioria deles foram descobertos em pesquisas recentes. São baseados em proteínas, e essas pesquisas sugerem que o veneno de cobra possa ser usado para combater organismos adversários. Até agora, os experimentos só foram conduzidos em laboratório e, como de costume, não há dados suficientes que forneçam tantas informações. Mas parece que o veneno de cobra pode se tornar uma arma contra patógenos tropicais, como bactérias parasitas e vírus. Em teoria, esse veneno pode ajudar a tratar a tuberculose, a malária e a doença de Chagas. Você só precisa escolher a cobra certa. A história do veado nem parece mais interessante, né? Mas, como outros animais, eles também sofreram com parasitas, igual aos camelos, como mencionei no início do vídeo. Em 2020, um estudo em grande escala foi realizado na Argélia, e nele descobriram que a taxa de infecção de parasitas gastrointestinais em camelos é de 48%. As infecções com vermes são cerca de 23% e ainda mais acompanhados de parasitas protozoários. Em resumo, esta é uma questão séria para a prática de pecuária que precisa ser resolvida de alguma forma. Com isso, as pessoas costumam usar meios improvisados. Talvez algum dia usem as cobras para tratar isso, mas em geral isso parece bem lógico. Mas ainda é melhor procurar a ajuda de um veterinário. A probabilidade de um animal morrer comido por uma cobra pode ser até mais alta do que morrer por algum tipo de condição causada por um parasita. No entanto, os camelos têm se adaptado à vida para lidar com condições mais duras. As cobras, como os camelos, têm lábios grossos e uma estrutura bucal bem incomum, que lhes permite comer comida que nem parece exatamente com comida, como espinhos. Além de serem resistentes ao veneno, os camelos aprenderam a produzir anticorpos mais poderosos do que, por exemplo, os cavalos e ovelhas e outros animais menores. Eles apenas tiveram que desenvolver essa habilidade para sobreviver. E olha, acertaram em cheio. Não é de se admirar que os humanos tenham tido a ideia de imitar isso para seus próprios fins. Isso é feito pela injeção de pequenas quantidades de uma toxina nos animais e seguida da coleta de seus anticorpos. Isso é bastante simples, mas realmente temos que usar camelos para criar um remédio? Bem, não tenho nada contra isso. Mas não se tem nenhuma atualização sobre esses estudos por bastante tempo.
Talvez os cientistas devessem ter focado em algo mais simples e que são mais familiarizados. Não há outras maneiras na qual as pessoas possam criar curas para venenos? Mas é claro que há. Já existe curas para venenos e eles têm sido usados por cerca de 120 anos. Se não existisse cura para venenos, haveria muito menos pessoas na Terra. Atualmente, as picadas de cobras venenosas são responsáveis por 138 mil mortes todos os anos em todo o mundo. E também por ferimentos graves nos quais as pessoas têm que viver para o resto da sua vida. Imagine se não houvesse cura para esse veneno, mas o principal problema não é esse, é o acesso a eles. Dependendo da picada da cobra, esses remédios podem demorar de 1 a 20 frascos para fazer efeito, e o custo às vezes é muito alto. Dependendo de onde você está no mundo, um único frasco pode custar cerca de 18 a 200 dólares na África subsaariana e cerca de 17 mil dólares nos Estados Unidos. Mesmo em regiões onde o preço parece ser razoável para você, pode ser enorme para os residentes desses lugares. Imagine que uma dose desses remédios pode custar o salário de um ano, sem contar que você pode precisar de 5 desses. Muitos desses remédios que combatem os venenos precisam ser armazenados em temperaturas bem frias, e isso parece ser bem lógico. Mas em algumas regiões na África, a eletricidade é muito instável, o que significa que esses remédios não ficam armazenados corretamente. Isso contribui para o aumento do seu custo. É por isso que nas áreas que mais precisam desses remédios, eles passam do orçamento dos médicos. Entretanto, o antídoto obtido com a ajuda dos camelos podem ser armazenados em altas temperaturas. E os camelos conseguem suportar o calor. Além disso, eles são tão resistentes ao veneno de cobra que podem comer cobras até sem a ajuda humana. Há várias evidências de que camelos na Índia não se importam de comer cobras quando estão com fome, assim como as vacas e os cervos que também fazem isso. Eles são considerados animais herbívoros, mas isso não significa desistir da carne que tem disponível por acaso. As cobras são uma iguaria no menu deles. E sim, você ouviu corretamente, as vacas comem cobras. Eu também fiquei surpresa quando descobri sobre isso, mas acontece que as vacas não se importam e comem cobras. E aparentemente isso acontece se a vaca precisar de algumas substâncias como fósforo. As cobras são para as vacas como se fossem vitaminas para as pessoas. Então os animais criam seus próprios medicamentos sem a nossa ajuda. Além disso, eles aprenderam a fazer isso muito antes dos humanos. Por exemplo, chimpanzés doentes ingerem plantas realmente tóxicas como a aspilha, e na dose certa é o suficiente para matar os parasitas, mas elas não machucam os próprios chimpanzés. Ao contrário das cabras, os primatas na África Ocidental não têm ideia de quantas plantas eles podem comer com segurança, e até que não cheguem a morrer por causa das toxinas. É claro que a inteligência dos animais desempenham algum papel, mas eles não poderiam simplesmente achar a dose certa. Para isso, sabemos que deve ter alguns experimentos, ou algo com que perguntamos quantos testes fizeram para saber a eficácia. E os chimpanzés não podem apenas encontrar a fórmula certa. Dia 748, continuando a testar a cura para parasitas, parece que adicionar canela foi um erro. Ao contrário dos animais, os humanos trapaceiam um pouco, não? Conduzimos pesquisas e muitos cientistas experimentam a fim de descobrir a cura, mas alguns simplesmente já sabem onde procurar a cura. Por exemplo, um curandeiro de um assentamento indígena uma vez observou um porco-espinho doente comendo as raízes de uma planta venenosa. Quando o porco-espinho estava recuperado, o curandeiro começou a experimentar a raiz, com pequenas doses. Ele testou primeiro em si mesmo e em seguida em seus companheiros de aldeia. Isso acabou sendo um tratamento eficaz para a diarreia, na qual os indígenas ainda usam hoje em dia. Ao longo do tempo, a humanidade melhorou sua habilidade na criação de remédios e aprendeu a lutar contra muitas doenças vindas de parasitas que ficam nos organismos e geralmente se autolimpam. Acontece que isso não é tão bom, essa nossa vitória é temporária. A medicina deixou nossos corpos muito limpos, o que significa que agora podemos ser suscetíveis às doenças que são afastadas por organismos simbióticos. Não, Venom, não estamos falando de você. A mesma coisa poderia acontecer com animais domesticados, sendo cercados por cuidados humanos. Eles acabaram se tornando mais fracos do que seus ancestrais selvagens. E isso não foi a única coisa que aconteceu. Por causa da vida confortável sem predadores,
ou viver sem a necessidade constante de pensar em algo sobre onde conseguir comida, os cérebros de animais domésticos reduziram bastante em tamanho em comparação com os cérebros de seus ancestrais selvagens e parentes. Pode-se dizer que eles se tornaram mais burros, e isso vem acontecendo muito mais rápido do que você pensa. Em apenas 200 anos, as vacas perderam cerca de 25% de seu cérebro. Se eu fosse um fazendeiro, seria bem cauteloso e ficaria bem chateado se algum predador aleatório decidisse atacar meu gado e nenhum dos animais fossem capazes de sentir uma ameaça. Afinal, é impossível protegê-los o dia inteiro. Mas o homem não seria o homem se tivéssemos encontrado uma forma de cuidar dessa situação sem gastar um centavo. Eles pintam olhos falsos na parte traseira da vaca, e eu não estou zoando. Leões adoram atacar sua presa por trás, o que é muito inteligente, pois assim eles não vão ser notados. Se o leão percebe que tem sido avistado, ele desiste e começa a procurar outras presas mais fáceis. Enquanto isso, muitas outras criaturas no planeta têm olhos falsos para confundir predadores. Isso geralmente acontece nas borboletas ou peixes, não vacas que recorrem a tais truques. Então as pessoas decidiram ajudá-las, e não é que funcionou. Das 683 vacas com olhos pintados nos traseiros, nenhuma foi morta durante o período de 4 anos. Nunca esperei isso de olhos nos traseiros. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe seu like e comente aqui abaixo o que achou dessa curiosidade. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!